Pelegotec 50. Hoje eu quero contar uma história que marcou um mês inteiro de mentoria e, para ser sincero, mudou muito a forma como eu enxergo o engajamento na sala de aula de inglês. Tudo começou com uma professora que me disse alguma coisa assim, talvez até você já tenha pensado a mesma coisa. Ela disse assim: Marcelo, os meus alunos simplesmente se desligam. O que descobrimos depois virou uma jornada em 3 etapas. Uma jornada sobre engajamento, estrutura e design de tarefas. Então, senta aí, pega teu café e vamos juntos. Nossa primeira sessão, a professora descreveu uma situação que eu acho que muita gente conhece. A turma nem era bagunçada, não era indisciplinada, não era um problema de comportamento. Era pior, era morna. Os alunos até faziam as atividades, mas sem brilho. Esperavam instruções o tempo todo, respondiam, mas com aquele olhar distante, sabe? E foi aí que a ficha caiu. O engajamento não tem a ver com entreter. Tem a ver com ativar o pensamento. Se o cérebro não tem um motivo para pensar, logo de cara, ele desliga. Essa foi a primeira etapa, a primeira camada de compreensão. Quando aprofundamos no assunto, descobrimos outra coisa. O fluxo das aulas não estava ajustado aos alunos. As transições eram bruscas. Algumas atividades apareciam sem ter um propósito claro. E os alunos muitas vezes não sabiam exatamente o porquê que estavam fazendo alguma coisa. Quando o porquê não é claro, eles entram nesse modo automático. Então reconstruímos o fluxo. Criamos uma rotina de abertura que ativa o pensamento, melhoramos as transições, incluímos pequenos momentos de decisão pelos alunos e fechamos as aulas com reflexões rápidas para consolidar tudo. Isso ajudou bastante. Mas aí, aconteceu uma coisa que revelou a nossa terceira etapa. Um dia ela levou um vídeo incrível para a sala. O vídeo fazia parte do material didático que vem no livro da National Geographic, que a gente usa em sala. Nesse vídeo, uma exploradora da National Geographic conta uma noite em que dormiu numa tenda na savana africana. Todo mundo do acampamento dormiu em plataformas elevadas e ela, como brincadeira, teve que dormir no chão, numa tendinha minúscula. De madrugada, um leão apareceu. Ele cheirou a tenda, empurrou o tecido e ela ficou paralisada, pensando no que faria se o leão a atacasse. E aí veio o inesperado. O leão deitou em cima do braço dela, impedindo que ela se movesse, e dormiu. Ela acabou dormindo também e quando acordou, o leão tinha ido embora. Os alunos ficaram vidrados, total atenção. E aí a professora perguntou: agora pensa numa história que você gosta e explique por que ela é interessante. E aí, imagina, a energia da sala sumiu. O silêncio voltou, respostas genéricas. E aí eu entendi. O aluno não produz aquilo que ele não percebeu. A etapa para perceber a linguagem estava fraca, muito geral, focada em opinião e não na linguagem em si. Então, reconstruímos. Em vez de por que você gostou da história, definimos algumas lentes de análise, digamos assim. Um momento de tensão, um detalhe sensorial, um padrão verbal de narrativa, um uso de ritmo ou pausa. Agora eles tinham alguma coisa para procurar.
na história que a doutora contou. Assistiram de novo, mas com um propósito. Depois veio a parte mais legal. Os alunos tinham que escolher um recurso narrativo da exploradora para pegar emprestado para sua própria história. Só uma escolha intencional. E a diferença foi impressionante. As histórias ficaram mais vívidas, mais corajosas, mais intencionais. Porque quando o aluno percebe, ele cria melhor. E quando ele escolhe, ele se envolve. No fim do ciclo de mentoria, ficou muito claro. Desengajamento não é preguiça, não é falta de interesse, não é apatia, é falta de design cognitivo. O engajamento tem 3 etapas, 3 camadas. Primeira camada, ativação cognitiva. Comece a aula despertando o pensamento. A segunda camada é a estrutura. Crie um fluxo claro, com transições que dão segurança. E a terceira camada é o design de tarefa. Dê motivos para o aluno perceber e escolhas para aplicar. Quando essas 3 camadas se alinham, quando essas 3 etapas fluem bem de uma para outra, até um vídeo simples vira uma máquina de aprendizagem. Experimente isso amanhã. Antes da leitura, vídeo ou escuta, dê 2 lentes para os alunos perceberem. Depois, peça que eles escolham um recurso para usar na produção. Só isso, 2 etapas. E o impacto pode ser enorme. Ainda esse mês, vou lançar um workshop em vídeo onde eu mostro essa reconstrução de forma inteira, passo a passo, das rotinas, perceber a linguagem até a tarefa final. Se você quiser ver os exemplos, baixar os planners e acompanhar a jornada, tudo isso está lá no Pedagotech. Se esse episódio te ajudou, manda para um colega. Você pode fazer o dia de alguém. Obrigado por me acompanhar. Nos vemos na semana que vem. Sempre tentando deixar um ensino um pouco mais inteligente e um pouco mais leve. Obrigado.